Voltamos, desculpe. Registrozinho aqui. E aí, a gente vai começar então a falar. Voltando aqui, vamos falar com o Paulo Jorge, que ele vai falar sobre sua temática. E aí a gente vai ter essa conversa bem bacana aqui. Sejam bem-vindos. Boa noite, Paulo. Deixa eu enviar o convite aqui. Paulo, tá me dando um negocinho aqui. Vê se você consegue me enviar o convite. Porque tá dando que você não pode. Não consigo te adicionar na transmissão. Sejam bem-vindas, meninas. Não consigo te convidar, Paulo. Te guardando. Bem-vindo, Kelly, Felipe, Lorena. Oi, Paulo. E aí, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Prazer estar Chama... falando com você. Prazer todo meu. Primeiramente, eu quero te agradecer por ter topado participar desse projeto, falando com a gente um pouco sobre o seu tema, sua pesquisa. Muito obrigado mesmo. De nada, eu que agradeço o convite, é um momento especial para mim, que eu posso compartilhar esse meu projeto de anos aí que eu estou desenvolvendo. Paulo, se apresenta, fala um pouco de você para a gente te conhecer, né? E também um pouco sobre a história, né? Por que você escolheu fazer história? Sim, para quem não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou professor de História do bairro de Bom Sucesso. Eu estou fazendo a pós-graduação no estado do Rio de Janeiro, no Instituto Venturo. Sou membro do IHGBI, que é o Instituto Histórico e Geográfico da Baixada de Irajá. E a minha história, o meu início com história foi com 7 anos de idade, mais ou Caramba. menos. Eu tenho 34 anos, vou fazer 35 no final do ano. E existia um anime aqui no Brasil muito famoso chamado Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Esse anime estourou no Brasil de uma forma, e eu, apaixonado pelo anime, né? Assim, viciado, eu fiquei me perguntando, mas que raio de deuses gregos? O que é isso? Aí eu fui pesquisar, já com 7 anos de idade, já pesquisando, querendo saber quem era guerreiro Deus, quem era deuses. Aí eu fui pegando gosto pela história. Aí o meu primeiro filme que eu fui ver no cinema, por acaso, foi Coração Valente. Foi um filme que também tem esse conteúdo de história. Aí eu fui pegando amor pela coisa, fui me apaixonando pela história e decidi fazer faculdade em 2012, na extinta Gama Filho. Só que a Gama Filho faliu, eu já estava no quarto período, tive que voltar tudo de novo. Foi quando eu entrei na SUAM e consegui concluir a faculdade em 2016. Uma travada. Ótimo. Muito bom. Olha que começou cedo, né? Essa alma de pesquisador aí.
Já pesquisando lá os personagens dos Cavaleiros do Zodíaco. Bem legal. Ô, Paulo, tá me escutando? Tem hora que tá dando uma travadinha? Ah, Estou ouvindo beleza, perfeitamente. tá bem. Paulo, fala pra gente um pouco sobre o seu tema de pesquisa, né? Que você fala aí sobre o bairro de Cordovil. E porque ele te inspirou, né? E aí você já pode ficar tranquilo e pode falar pra gente aí sobre a sua pesquisa. Eu morei em Cordovil 22 anos. Me mudei para Brasília, que é o bairro do lado, há 3, mais ou menos. Inclusive, já escrevi até um livro sobre o bairro também. Mas, assim, o meu amor pelo bairro nasceu porque eu cresci minha adolescência e minha infância, adolescência e fase adulta, eu passei no bairro. E minha mãe me contava muita história, como é que era o Cordovil na época dela. Como o Rio Irajá era importante, como o bairro era bonito, como a cidade alta o pessoal subia para tomar banho lá em cima existia um lago. E eu sempre me interessei muito para a questão da história local, né? História oral, história local. Porque eu sempre via muito o pessoal focado em Egito, Mesopotâmia e, sabe, aquela parte da história que é uma parte, não diria mais importante, mas, assim, chama mais atenção. E eu estava cansado de sempre as pessoas baterem na mesma tecla, a questão do Brasil. Escravidão, formação do Rio, de São Cristóvão para lá. Eu queria procurar algo novo, algo que pudesse preencher o vazio que eu sentia. Então eu decidi, assim, por muita influência da minha mãe, pesquisar sobre o subúrbio do Rio, né? Que até anos atrás, quando eu comecei a faculdade, era um lugar pouco pesquisado, pouco falado e com pouquíssima produção, tanto da parte da historiografia, quanto, assim, existia muita pouca escrita. Só existiam alguns autores muito isolados. Então eu falei, então eu vou fazer uma coisa que vai me satisfazer e eu vou contribuir um pouco para valorizar um subúrbio, né? E eu vi assim, achei muitos textos sobre outros bairros suburbanos, tipo a Penha, pela da igreja, Bom Sucesso, o caso da antiga freguesia de Inhaúma. E onde eu morava, Cordovil, não tinha quase nada. Eu achei uma tese de doutorado. Desculpa, eu não lembro o nome do doutor que fez, uma tese brilhante, falando como foi a formação da Cidade Alta. Mas ele não passa em nada sobre Cordovil. É como se a Cidade Alta fosse um bairro, uma cidade totalmente fora a parte do bairro. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou começar a pesquisar sobre o bairro. Né? E a primeira pergunta que eu me fiz foi, porque hoje em dia, infelizmente, o bairro encontra-se num problema social muito grande, questão da violência. Mas eu sempre olhei para o bairro assim e percebia que o Cordovil sempre teve muitos problemas, tanto sociais como de infraestrutura. Assim, problemas com o bairro, quase todo subúrbio tem, né? Só que, tipo assim, como tudo tem uma origem, eu perguntei, quem é Cordovil? Por que Cordovil? Assim, que todo nome tem um porquê. Aí, por acaso, na biblioteca da Penha, eu achei um livro da origem de quem era Cordovil. Na verdade, Cordovil era uma família, né? Ela era uma família lá de Portugal. Ela veio para cá, para o Brasil, em 1710, né? Só que ela remete, o primeiro Cordovil a surgir nos registros históricos foi de 1205. E eles ajudaram, a família ajudou a realeza portuguesa a expulsar os mouros de Portugal. Cara. Então, devido a esse ato heróico do primeiro Cordovil, dos primeiros, né, a coroa portuguesa deu um brasão e tipo que autorizou a família Cordovil ser uma família nobre. Então, a história da família remete lá do século XIII. Maneiro. E isso, aí eu fui procurando. O primeiro Cordovil a chegar aqui no Brasil foi em 1710. Foi Bartolomeu Siqueira Cordovil. Ele, provedor da Fazenda Real, aonde o bairro de Cordovil tá, era chamada Fazenda Real. Né? Era um homem de rico, de posses, e ele adquiriu. Existe uma dúvida, o que acontece?
era muito comum na época, esses nobres portugueses virem para cá, e Uhum. Aham. subiu a Tá dando situação uma da terra travadinha. e se estabeleceu ali. Ele formou o seu engenho. Primeiramente, ele trabalhou com a questão da cana-de-açúcar. Depois, ele veio trabalhar com café. Inclusive, tem jornais antigos. Eu trabalho muito com jornal antigo. A minha pesquisa é Aham. muito em cima dos jornais da época. 1800, 1900, que ali eu consigo pescar bem a formação do bairro. E muitos jornais de 1850 falam que Cordovil tinha uma plantação de café enorme. E essa plantação de café, por acaso, era na Cidade Alta. Aonde hoje é a Cidade Alta, era a plantação de café da família. Aham. Então, assim, existe um Cordovil muito famoso, que inclusive foi elogiado por Dom Pedro II, e seu nome é Mauriti Cordovil. Ele tem até o nome de uma rua, né? Na Marquês de Sapucaí tem uma rua bem do lado, que ela se chama Bartolomeu Cordovil. E ele foi considerado um herói de guerra. A família era Tá me boa, ouvindo? então. Aham, tô te ouvindo. A família, então, era bem vista aqui também. Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo. Tô escutando. Tá me escutando? Tô escutando sim. Tem uma travada. Paulo. Mais gente que deu uma travadinha aqui. Tentar ver o que aconteceu. Paulo. Acho que o Paulo caiu aqui. A gente vai tentar conectar com ele de novo. Ele não estava me ouvindo. Mas vamos tentar aqui novamente. Vou tentar entrar em contato com ele de novo. Deixa eu ver se o Paulo já conseguiu restabelecer. Vamos ver aqui se já caiu aqui, Paulo. Tá me escutando? Voltou, voltou. Tá me escutando? Tá dando uma travadinha, mas voltou. Paulo, pode continuar, fica à vontade. Eu tô te escutando. Assim que tu quiser continuar, tá, se estiver me escutando, pode continuar aí. Não tem problema. Tem outro travadinho aqui, Mari. Escutando? Caiu de novo. Tô com um problema aqui com a conexão com o professor. Tá caindo. Vou tentar o contato de novo, tá? Vamos nós. Essas coisas acontecem. Papo tão legal.
Tentar aqui se conectar de novamente. Tentando aqui entrar em contato com o professor. Foi? Tá me escutando? Foi, professor? Agora foi, né? Tá me escutando, Paulo? Foi, foi. Foi sim. Foi, foi. Pode continuar. Você estava falando sobre o Major? Paulo? Paulo? Tá me escutando? Tá com um probleminha aqui na conexão. Novamente. Né? Tive esse problema aí. Acho que ele não consegue me escutar. Caiu de novo. Peço desculpa aí, pessoal. Vou até ver aqui qual é o problema, se foi aqui na conexão. Tá, como eu tô ao vivo. Eu não sei o que tá acontecendo. Roberto, que pena, tá? O tema dele é muito legal. Está dando um problema aqui na conexão. Qualquer coisa. E o Paulo saiu. Tá? Não tô conseguindo. Tentando aqui em contato com o Paulo. Foi? Foi. Agora foi. É daqui. Ah, tá. É que tu não tava me escutando. Aí, mas pode continuar, Paulo. O tema tá. Aí que... Não, beleza. Aí o que acontece? Eu até perdi um pouco a linha aqui, mas vamos lá. Tu tava Lembrei. falando sobre o Major Isso. da Aí nova que rua. Isso. O que acontece? Tem uma rua ali do lado da Marquês de Sapucaí que se chama Mauriti Cordovil. Esse cara, o Mauriti Cordovil, ele é um herói de guerra. Dom Pedro escreveu até um pequeno artigo falando do que ele fez na guerra. E talvez ele, do lado do Bartolomeu, seja o Cordovil mais conhecido, né, da historiografia. Né? Caramba. E, na verdade, parando até de falar um pouco da família, entrando propriamente dito no bairro, que é o que me interessa de verdade,
eu queria entender como é que o bairro chegou no hoje, né? Que a gente vê um bairro cheio de problemas, não só com a violência, mas estrutural, falta d'água, em alguns setores falta de luz. Então, fui buscar lá atrás na formação do bairro. Em 1910, a família, né, os remanescentes decidiram vender as terras para o Visconde de Moraes. Uhum. E esse Visconde de Moraes decidiu fazer o loteamento dela, começar a vender as terras, né, para fazer pequenos loteamentos. Mas o primeiro detalhe que eu comecei a perceber foi o loteamento da terra, ele era muito mais barato do que qualquer outro loteamento que existia nos bairros que estavam nascendo, né? Para você ter uma ideia, Braz de Pina, que era um bairro do lado, o preço de um terreno era o triplo do de Cordovil. Caramba. Então Cordovil já nasceu para ser um bairro voltado para a população mais pobre, né? Apesar das terras, da fazenda. A fazenda, eu até acabei de receber um mapa aqui sobre o subúrbio do Carioca. Inclusive, eu consegui mais ou menos delimitar o tamanho da fazenda. Caramba. Né? O que acontece? A fazenda chegava até onde hoje é Brasil, vinha pela onde hoje é Chute-Suenque, pegava onde hoje está a estação, uma parte até mais ou menos ali, metade da estrada do Quitungo, e ia encostando lá já em Vigário, perto de Vigário e Parada de Lucas. Caramba. Inclusive, tem uma história curiosa sobre o Parada de Lucas, que depois eu conto. Então, o bairro já nasceu já para ser um bairro para a população mais pobre. Inclusive, eu achei o registro de uma favela que existia aqui no bairro em 1889, né? Do lado da rua, onde hoje é a Rua Ipameri, Rua Vera, ali que existe, essa favelinha existe até hoje. Está até ali. Esse registro dos primeiros moradores dali. Enfim, a família vendeu para o Visconde de Moraes, né? A estação foi construída em 1912. Isso também existe um pequeno, na minha opinião, um pequeno equívoco. Por quê? Porque a estação foi construída em 1912, mas existia uma estação primitiva, mais ou menos hoje em frente à Rua Cordovil, que é de 1889, né? Inclusive, é a mesma data da estação de Braz de Pina, se eu não me engano, da Penha. Era tipo uma parada que o trem fazia para poder descarregar produtos. Inclusive, um dos mitos, porque o nome do bairro chama Parada de Lucas, é porque, como o trem parava em frente à Rua Cordovil, um funcionário da fazenda, chamado Lucas, descarregava os produtos para abastecimento da região. Por isso que o nome do bairro é Parada de Lucas. Né? Isso é um dos mitos que existe sobre o nome Parada de Lucas. Então, os terrenos foram vendidos por esse Visconde de Moraes, né? E ele começou a lotear, bem pobre, e era um bairro também sem infraestrutura nenhuma. Né? Ele só apenas loteou, construiu algumas casas, mas ele só vendia o terreno, as pessoas vinham e construíam, mas não tinha estrutura nenhuma. O bairro não tinha água, não tinha luz, o trem passava, mas as pessoas às vezes não tinham condições de pegar por falta de verbas, mas o bairro foi se desenvolvendo em cima disso. O interessante é que no começo as pessoas reclamavam de duas coisas no bairro: o alto índice de suicídio. Caramba. Entre 1910 e 1914, eu achei 12 suicídios, que as pessoas se jogavam na frente do trem, simplesmente se jogavam. E como é que as pessoas não conseguiam chegar em Braz de Pina? Hoje em dia, você para chegar em Braz de Pina, tu pega a Itabira e segue reto. 10 minutos de caminhada. As pessoas não conseguiam chegar no outro bairro porque não tinha estrada. O único acesso para você chegar em Cordovil ou era pela linha do trem, e que poucos podiam pegar porque o trem era caro para os padrões dos moradores, ou pela estrada do Quitungo. Ou seja, para a população de Braz de Pina, o cara tinha que andar a estrada do Quitungo inteira, dar a volta ou subir pelo morro para chegar no bairro de Braz de Pina. Caramba. Outra questão que as pessoas muito reclamavam, né, entre 1912 e 1920, que é a formação do bairro, é a questão da violência. Não a violência como a gente conhece o dia, é tipo roubo de cabra. Tem uma reportagem muito engraçada do jornal O País. Em 3 dias seguidos, o mesmo cara tentou invadir a mesma casa. E o mesmo guarda prendeu ele as 3 vezes. O cara ia preso, tipo assim, não tinha delegacia por perto ainda.
O distrito policial era muito longe, então o policial pegava ele, conversava e liberava. No outro dia tentando fazer a mesma casa várias e várias vezes. Então, quando eu vi cresceu nessa esfera infelizmente, de pobreza, de poucos recursos. Se reclamava muito que aqui não tinha uma bica pública, não tinha fornecimento. A única fonte de água que o pessoal tinha era do Rio Irajá, que o Rio Irajá talvez seja eu vou chamar até de monumento, que aquilo, infelizmente, hoje é um valão, mas aquilo ali é um bem inestimável. As pessoas faziam tudo pelo Rio Irajá. Pescavam, nadavam, bebiam sua água dali, porque não tinha bica pública. A primeira bica pública de Cordovil foi em 1920 e pouco. Tem até uma reportagem de jornal que está até no meu blog, que eu coloquei a foto lá. Só que o bairro de Cordovil é uma coisa interessante. Fala. Eu vi essa foto, achei muito legal. Cara, Sim, eu vi lá a pesquisa no seu blog, eu li lá, e eu falei, cara, é como tu falou, né? Um monumento mesmo, né? O negócio está abandonado, mas faz parte da história local e poderia se transformar em um ponto. Sim. Achei a minha mãe falava que ela tomava banho no rio, ela pescava no rio. Né? O Irajá, o Irajá, na verdade, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que ele salvava a vila e destruía tudo, porque quando enchia, ele invadia tudo, chegava até na estrada do Porto Velho. Então as pessoas que moravam à beira dele constantemente perdiam casa e tal. Só que engraçado, antes dessa biblioteca pública, muitas pessoas não conhecem, aonde tem hoje o Parque de Barroso, em cima dele existe um reservatório de água, tá? Inaugurado em 1914. O reservatório ainda está lá, está abandonado, obviamente. Existe um segurança lá que na verdade, que pertence à SEDAI, mas a SEDAI também não se interessa em nada em preservar o local. Tanto que quando eu fui lá, eu quase tomei um tiro, porque bandido lá, né, no local, até eu explicar que eu era um historiador, eu queria só visitar o local, foi complicado. Aí quem tirou as fotos, que até está no texto, é um rapaz da página Penha RJ, ele que também é morador de lá, então ele teve mais acesso. E esse reservatório foi inaugurado em 1914 para, tipo assim, para levar água de Vigário Geral, Porto Tesso e Ilha do Governador. Então era um reservatório mais de maior tecnologia da época, foi uma mega construção. O Coronel Lobo Júnior, ele doou a terra para eles poderem construir o reservatório. Então foi uma festa. Agora vai ter água. Beleza. Só que aí, o reservatório de 1914, teoricamente, a partir de então, você teria água à vontade. Só que aí eu fui começando a ver que em 1918, 1920, a população de Cordovil continuava reclamando da falta d'água. E faltava água dias. Não chegava água nunca. Aí eu fui pesquisar por que acontecia isso. Em 1916, aconteceu um incidente em que um funcionário abriu a pressão da água demais e estourou o cano que levava água justamente para Brás Pires, Cordovil. Sendo que este concerto levou 22 anos para ser feito. Meu Deus! Ou seja, para voltar a ter água lá para 1930 e pouco. 1940 quase. Eles levaram 20 anos para consertar a tubulação. Eles fecharam a tubulação, a água continuava chegando, não tinha que chegar, mas para Brás Pires, Cordovil e Vigário não tinha água. Tanto que logo depois tiveram que inaugurar essa bica, que você viu a foto, e os moradores continuavam usando o Rio Irajá para tudo. Que era existe registro das pessoas fazendo tipo pequenos canais para chegar até as casas, água, para poder beber e tomar banho, porque você não tinha como beber e tomar banho. Essa bica, ela ficava onde hoje está a escada da estação. Você chegar na estação do governo, tem a passarela para tu descer, ela ficava ali embaixo, isso segundo colhi de moradores antigos. Né? Aí quando eu vi foi passando, muita pouca obra foi sendo implantada. Melhorou só o acesso entre Brás Pires e Cordovil, porque a Rio Petrópolis foi feita, então aquela estrada aí virou um acesso, mas Cordovil ainda continuava com problema de falta d'água, infraestrutura. A segurança era péssima. Se você procurar jornais antigos, muita questão de assalto, problemas de assalto no trem.
Então, Cordovil nasceu toda nessa esfera, né, de pobreza mesmo. E isso foi se refletindo no bairro. Você teve uma ascensão dos anos 40 aos anos 60, em que nesses anos 20 começou a nascer os primeiros times de futebol de Cordovil. Existiam 4, mais ou menos. Pô. Times de várzea disputavam campeonatos. Valeu. Inclusive, você tinha o campo do Vasquinho, onde hoje é o Colégio Roraima. O nome era Campo do Vasquinho. Você tinha um campo que era do Cordovil FC, que hoje é a entrada da rua Antônio João, ali em frente à estação. Então você tinha vários times amadores. O primeiro colégio para meninos do bairro é de 25, onde hoje está o Colégio Roraima, um pouco mais para a esquerda. Cordovil, ele, na minha concepção, eles tentaram transformar num bairro industrial, porque durante a história você vê que muitas indústrias estavam na Porto Velho. Estado do Porto Velho, essa estrada é a principal estrada do bairro. Leva esse nome porque existia um porto no final dela, que é o famoso portinho de Irajá, que as pessoas traziam, ele era muito usado para transporte de mercadoria. E a estrada do Porto Velho existia muitas pequenas indústrias, fábrica de salsicha, fábrica de mármore, entre outros. Uma família que desenvolveu muito Cordovil, inclusive até hoje tem uma atuação importante no bairro, é os Bonavitas. Inclusive eu sou amigo com o pessoal, o Paulinho Bonavita, vou deixar meu abraço para ele. Foi a família Bonavita que agilizava tudo no bairro. Carnaval era com eles, festa era com eles, tudo era com eles. Então, vira e mexe você via os Bonavita aparecendo nos jornais. Era eles que agilizavam o carnaval, era eles que fundaram a associação de moradores para melhoramentos do subúrbio. Então, toda essa família tem uma história muito importante no bairro que eu pretendo ainda explorar um pouco. Falando um pouco do monumento, né, do Irajá, que para mim eu considero que Cordovil muito sobreviveu por causa do Rio. A minha mãe, sempre que eu falava do Irajá, ela chorava. E todo morador que eu entrevistei, tu vê a lágrima nos olhos de verem o que o Rio se tornou. O Rio Irajá, ele era um acesso para a Praia da Morena. Para quem não sabe, essa Praia da Morena hoje fica na favela da Kelso, onde está a favela da Kelso, era chamada Praia da Morena. A praia, na verdade, fica na Persicular. Mas as pessoas de Cordovil abraçou tanto a praia que todo mundo fala que é a praia de Cordovil e ninguém vai tirar esse título deles. Eles falam que é a praia de Cordovil, então vamos deixar de Cordovil. Moreninha é um apelido carinhoso que eles colocaram na praia, eles chamam de Praia da Moreninha. Inclusive, quando você vai pesquisar, você tem que tomar cuidado que tem uma moreninha em Paquetá. Só que eu descobri que, na verdade, o nome da praia é Praia da Morena. Então, o Rio Irajá, ele ficava apenas alguns metros dessa praia. E as pessoas, para chegar na praia, ou elas iam a pé ou iam nadando pelo Rio Irajá. Mergulhavam no Irajá, uma parte de Irajá que era navegável, eles mergulhavam, faziam a volta para chegar na Morena. E as pessoas me falam com uma saudosidade dessa época. Eu conheci um senhor de 92 anos, seu Joaquim, mora ali na comunidade, morava, infelizmente ele faleceu, na comunidade de Dourados, que ele pegou ainda o Irajá com peixe, com pequenas embarcações, e ele falou que cansava de sair dali de onde ele morava, ali na Rego Monteiro, e andando até onde hoje é a comunidade da Kelso, para ver o pôr do sol. Ele falava que o pôr do sol na Morena era um espetáculo à parte. E as pessoas que você pergunta sobre, você vê o choro brotar nos olhos das pessoas quando fala do Irajá. Ao mesmo tempo que o Irajá ele fornecia água, fornecia peixe, a população comia muito peixe na época, por causa do Irajá, você via que o Irajá também tinha aquele paradoxo da destruição, porque ele sempre foi um rio muito grande. A atual canalização deles, anos 60, que o Lacerda fez. Caramba. Porque vai juntando todos os rios, vários 3, 4, 5 rios, quando ele chega em Cordovil já chega gigantesco. E ele não tinha a comunidade, o bairro foi crescendo em volta dele e não tinha contenção. Então, toda vez que chovia, o rio invadia as casas, invadia literalmente o bairro. Metade do bairro sumia com a cheia do Irajá. Inclusive, quando chovia, as pessoas falam que o Irajá ia entrar em fúria, porque o Irajá levava o que tinha na frente dele. Inclusive,
O apelido dele é Macarrão, que é da família Bonavita, amigo do meu pai, e falava que era muito comum, depois de uma chuva, você encontrar peixe pulando na Porto Velho. Porque a água ia, voltava, e os peixes estavam ali, pulando, né, e morrendo. E além de Irajá, Porto Velho, você tem a Cidade Alta, era um ponto de encontro das pessoas, as pessoas subiam, porque os antigos moradores falavam que lá tinha um laguinho, um pequeno lago, as pessoas pulavam lá. Era um campo de paraquedismo, o exército fazia treinamento na Cidade Alta, Você tinha time de vôlei na Ipané, você tinha um Ipané Vôlei Clube, que disputava um campeonato de vôlei no bairro. Olha quanta coisa. Além do futebol, que sempre foi uma marca de estado, o carnaval de Cordovil sempre foi um carnaval forte, mais de rua. Até os anos 60, antes da criação da Cidade Alta, você tinha blocos de carnaval, você tinha até escolas de samba bem menores. Aí, quando veio a Cidade Alta, veio o pessoal da favela do Pinto, criou o Independente Cordovil, aí que o carnaval explodiu no bairro. A escola frequentava a Série B, a Série C, a rua na Porto Velho fechava, o bairro entrava em festa. O carnaval em Cordovil era tão importante que os relatos, o bairro ficava vazio, todo o bairro ia para Porto Velho. A Porto Velho fechava de uma ponta a outra. E o carnaval era que fazia Cordovil se movimentar. Porque os moradores usavam o carnaval para poder gritar, fazer seu protesto, pedir melhorias. Não é apenas uma festa profana, como muitos falam. O carnaval era um momento do povo extravasar. Ó, eu tô aqui, o bairro existe, nós precisamos de melhorias. Né? Por aqui que pareça, Cordovil teve um cinema. Olha isso. Bem pequeno, entre 1955 e 1965. Hoje, onde era o cinema de Cordovil, é um depósito de gás. Eu consegui achar um registro dele, que é na Biblioteca Nacional, num panfleto que falava que a prefeitura ia lá multar o dono do cinema. Aí o endereço tá Cinema Cordovil, Bulhões Marcial 55. Aí eu fui ver onde era essa Bulhões Marcial 55. Aí eu fui fazer uma pergunta e descobri que onde hoje está o depósito de gás é um cinema bem pequeno, só para os moradores da época, um cinema baratinho, que concorria com o cinema de Lucas, que também tinha um cinema em Lucas, onde em frente hoje em dia, onde é a quadra de Unidos de Lucas, tinha um cinema ali. E claro que perdia para o cinema de Santa Cecília, que é o de Brasília, que era bem maior. Mas é um cinema pequeno, aquadinho para os moradores ali. Então, o bairro cresceu nesse ambiente social de classe média baixa pobre. Nunca teve grandes investimentos pelo parte do poder público. Continua não tendo até hoje. Você vê que Cordovil há muitos anos é um bairro que está muito abandonado. Está de muitos anos. Você tem obras pontuais, época de eleição agora. É muito comum você ver os vereadores vindo, fazendo asfaltamento e fazendo um monte de coisa, mas Cordovil convive muito com problema de água, de luz, de infraestrutura, de segurança, de transporte. Cordovil nunca foi muito bom de transporte, mas quando eu me mudei para Cordovil em 97, você tinha opções de linha que sumiram. A 907, Pavuna, Bom Sucesso, 903, Manguinhos, Cordovil. Você tinha o 335, 336, 919, 909. Você tinha inúmeros ônibus que foram, ao longo do tempo, sumindo. Então você tem ônibus, a maioria dos ônibus que passa ali é o de Caxias, que não aceita bilhete único carioca. Se você entrar num Caxias e entrar no outro, você tem que pagar mais R$3. Aí não adianta. Aí não adianta nada. Os únicos dois ônibus que passam aqui, que fazem integração com os ônibus, é o 905 e o 906, que inclusive o 906 é da empresa City Rio, que eles só botam ônibus velho para rodar. Os ônibus são péssimos, caindo aos pedaços. A população é muito mal servida com isso. Os problemas estruturais continuam, ruas esburacadas, acidentes por causa das buraqueiras. Cordovil, de uns anos para cá, apresentou um crescimento econômico, porque voltou muita fábrica para cá. Né? Cordovil teve duas grandes fábricas famosíssimas, que era a fábrica da Ciferal,
que era a fábrica de ônibus, que ela inclusive ficava na João, pegava parte do Quitume, e a tinta Cordovil. É uma tinta muito usada, o pessoal mais antigo fala que a tinta era até uma tinta muito boa. Hoje em dia a fábrica está lá, mas ela foi invadida. A tinta Cordovil faliu e abandonou a fábrica foi invadida. E esse terreno da Ciferal foi partido em vários, e tem várias fábricas lá. Inclusive, uma curiosidade, que quase o terreno onde hoje está a Ciferal, quase virou um cemitério. Que isso? Né? Eu achei uma reportagem muito interessante, fui correr atrás, que quando eu vi como é um bairro considerado distante, e você tinha um problema de cemitério na região, por quê? Você só tinha 2 cemitérios, Irajá ou Inhaúma, nessa nossa região. Hoje em dia, para a gente chegar no Irajá e Inhaúma é um pulo, é muito fácil. Mas se você for transportar nos anos 30 e 40, 60, era mais complicados. Era mais complicado você chegar nesses locais. Aí um vereador deu a ideia de falar: quando eu vi um bairro que ninguém liga, não é um bairro interessante, bota o cemitério lá. Era uma ideia de botar o cemitério ali. Que era um bairro que era esquecido, ninguém se importava muito com o bairro. Só que a ideia não foi para frente porque os moradores não quiseram. Os moradores queimaram, fizeram protestos, foram até a Câmara dos Vereadores e pediram para o cemitério, porque era um bairro que o cemitério ia sujar o rio, ia prejudicar a vista, porque Cordovil sempre foi conhecido por ter uma bela vista. Inclusive, quando você não tinha esses prédios, essas casas todas, como você existia há pouco atrás, a vista para a Baía de Guanabara era algo espetacular, as pessoas falam do bairro. Mas, infelizmente, até nesse conceito de o bairro é esquecido, vamos jogar qualquer coisa lá. Ou seja, e você vê a discrepância que é em Cordovil e Bradipina. Bradipina teve a questão da Companhia Cosmo, que reformou toda ela, criou a Vila Guanabara, e Cordovil ficou totalmente de lado. Né? Infelizmente, é uma máxima do bairro. Só existe um plano de infraestrutura, de melhoramentos, em épocas de política. Fora isso, o bairro ele nasce pobre, vive pobre e, infelizmente, pela tendência, vai continuar pobre. Porque isso já é de raiz dele. Né? Uhum. Ele já é enraizado, ele já é algo que a história explica com o passado. Né? Uhum. Se você tem um bairro onde você atrai a classe pobre, infelizmente a classe política não vai investir. Não é interessante investir. Nunca houve investimento. E você vê investimento em bairros do lado. Não investimentos assim, minha nossa, porque o subúrbio sempre foi negligenciado. Uhum. Mas você vê, a Companhia Cosmo mudou uma parte de Bradipina inteira. O Lobo Júnior lutou para aquela parte ali da Vila da Penha Circular, que o que é a família Ramos, a família Rego ajudou que a parte de Ramos, Olaria a desenvolver. E Cordovil, que simplesmente foi entregue ao Visconde, só se interessou em dinheiro, não procurou, com a sua influência política, melhorar a situação para os moradores aí. Então, simplesmente os moradores iam chegando e praticamente não tinha uma infraestrutura. Então, esse processo foi acontecendo, algumas coisas foram melhorando. Talvez o único governante que fez uma grande obra, né, que melhorou bastante, inclusive os moradores, até onde falam muito bem dele, é o Lacerda, que canalizou o Irajá, ele que depois de uma chuva em 1960, que destruiu o bairro inteiro, inclusive que eles falam que foi a grande fúria do Irajá, inclusive daqui a pouco eu até fiz essa reportagem sobre esse acontecimento. Foi depois disso que o governo olhou e falou: a gente precisa fazer alguma coisa. E foi com o Carlos Lacerda que conseguiu mexer nessa parte do problemático Rio. Mas fora isso, você tem muito pouco de registro de intervenção no bairro. Você tem algumas pessoas pontuais morando ali com um poder aquisitivo melhor, mas também nada muito espetacular. Talvez o único lugar que teve um melhoramento, mas mais pela proximidade do bairro de Vista Alegre, foi a região da Praça 13. Você vê que é a parte do bairro um pouco melhor, uma infraestrutura melhor, com casas melhores. Mas quando você fala de Cordovil, parte da Bulhões, estado do Porto Velho, principalmente do outro lado, você ainda consegue perceber que é difícil falar isso, mas parece que o Cordovil parou no tempo. Ele está parado no tempo. Uhum.
ele tá parado nos anos 80, entendeu? E as pessoas falam muito isso. Eles falam que nos anos 80 você houve um avanço, mas ao mesmo tempo que o Cordovil começou a avançar, isso muito por culpa do carnaval, que a escola de samba nos anos 80 ela teve uma ascensão muito grande e trouxe investimentos para o bairro, mas nisso que a escola começou a se desenvolver, a violência, a criminalidade começou a crescer junto, e aí começou a decair. Aí tudo começou a se desmoronar. Nos anos 90, acho que, tirando hoje, é um período muito ruim para o bairro, porque o bairro começa a descer a ladeira, a escola de samba fecha, as festas de rua que aconteciam começaram a diminuir. Hoje em dia, praticamente não existe uma festa de rua no bairro, não existe escola de samba nenhuma, o bairro está totalmente largado e, infelizmente, a gente vive nessa situação. Até rapidinho, voltando aqui um assunto, eu até achei aqui, ó, segundo a revista O Malho, um preço do terreno no Cordovil, em 1913, era entre 500 e 300 réis. Caramba. Em Copacabana, era entre 3 e 4 mil réis. Olha isso. E detalhe, um terreno com a dimensão bem menor que em Cordovil. E em Braz de Pina, você encontrava terrenos por 800 a 1.500 réis. E é um bairro do lado. Então, são essas coisas que me motivam. Eu ainda estou pesquisando muita coisa sobre Cordovil. Cada dia que passa, eu acho mais coisas. Eu entrevistei muito idoso. Minha mãe, antes de falecer, infelizmente, ela deixou muito material sobre o bairro, mas eu estou pesquisando porque eu pretendo, até ano que vem, lançar um livro do bairro. Só falando do bairro. Quem foi Cordovil, a formação do bairro e os dias de hoje. Olha, quando for lançar, me fala pra gente divulgar aqui, que eu achei a história super interessante. Eu li lá no seu blog, né? Até também as imagens da antiga, agora me fugiu o nome, da onde vinha a água, né? Achei também interessante isso. Falei, cara, Sim. Um lugar bem legal e abandonado, né? Como você falou. Sim. E eu acho bem legal essa história oral, né, que você fez, essa história do bairro, porque tu resgatou histórias das pessoas, né? Histórias que às vezes, igual tu falou, às vezes esquecida no Rio de Janeiro, porque eles voltam mais para outros lugares e esquecem dos outros bairros, né? E quando a gente vai atrás dessa história, de descobrir, por que o meu bairro tem esse nome? Quem ajudou a construir, né? É algo que dá um prazer para você que pesquisa, para a gente que lê e para quem mora no lugar, né? Tá vendo que a sua história está sendo contada. Eu achei muito bom. Parabéns. Sim, a valorização. Sempre que eu vou em Cordovil, tem muita gente que assiste e vê minhas publicações. As pessoas se empolgam, as pessoas me abraçam, você está resgatando que muita gente, que a gente esqueceu. As pessoas amam simplesmente conhecer o bairro. O que foi o bairro? Os antigos, então, os amigos do meu pai de 60, 70 anos, eles lembram como é que era, eles choram, eles mandam informação para mim. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. E eu entendo que você só vai conseguir valorizar onde você mora se você conhecer a história, se você apresentar para as pessoas. Quando eu falo que Cordovil a praia, eu sei que a praia era na pista circular, mas quem frequentava os moradores de Cordovil. Os moradores de Cordovil em peso para a praia. Ali era o divertimento deles. Você não tinha nada de divertimento. Tinha de ir para a praia. Eu vi o pôr do sol. Minha mãe falou que namorou o pôr do sol na Morena. Entendeu? Então, a minha mãe falou que cansava de pescar peixe no Irajá. Jogava bola na Porto Velho, meus tios. Minha mãe teve dois. Minha mãe sempre falava que a Vanderleia morou em Cordovil. A cantora Vanderleia. Uhum. Eu nunca acreditei, mãe, você tá aí viajando. Achei reportagem da Vanderleia em Cordovil. O colégio que ela estudou. A Vanderleia foi vizinha da minha mãe, foi amiga da minha mãe. E as pessoas, e os antigos falam, aqui morou a Vanderleia. Vocês não sabem, mas aqui a Vanderleia, isso foi logo com a gente, 18 anos. Acho que ela foi para Cordovil com 12 e saiu com 18, morou um tempo em Cordovil. Não só ela, acho que o João Paulo, acho que o nome dele é João Paulo, da Jovem Guarda, também era morador de Cordovil. Tinha um outro também, que me fugiu o nome, que também era morador de Cordovil. E o meu sonho é perguntar para a Vanderleia, você, como é que era Cordovil daquela época? É chegar
Me fala como é que era a Cordovil daquela época. Que é uma pessoa de expressão, né? Uhum. Na sociedade que podia talvez ajudar o bairro. Pô, ela morou em Cordovil. Mas o que é Cordovil? Entendeu? Então eu entendo que você divulgar o bairro através de pesquisa, e mais importante, eu valorizo muito a história oral, eu valorizo muito a memória do povo, né? A gente, claro, a gente tem que tomar cuidado que essa questão da memória, a gente foge uma coisa, acrescenta outra, a gente tem que comparar muito com as fontes, mas eu acho tão importante que você entrevista alguém, fala com uma pessoa e aquele senhor de idade chora em falar, olha, eu vi a Sandra de Sá na Cidade Alta quando a escola homenageou ela. Eu lembro que eu levava meu filho para nadar no Irajá. Eu lembro que eu subia a Cidade Alta, na época ainda para colher coisas. E você vê a emoção deles de falar daquele bairro ali, daquela situação que eles viveram. E o que o bairro chegou hoje, isso só me dá força para poder conseguir divulgar isso. Eu pesquiso muito sobre Brasília, Deu uma travagem. mas eu confesso que Cordovil é algo que Travou o Paulo de novo. Faltando um pouquinho. Vamos lá. Esperar aqui o sinal. Dessa outra maneira, sobre essa história e memória, né? História oral e memória do local. O professor saiu. Eu vou tentar conectar com ele aqui rapidinho pra gente tentar finalizar, né? Calma aí. Porque também temos só mais uns 5 minutinhos. Vou tentar essa conexão aí rápida. Essa história é fantástica. A história regional, a história local, né? A história contada pela, pelas pessoas do lugar que viveram ali, né? Que sentiram, viram as coisas. Quando você para escutar, para ver, é algo sensacional, é algo maravilhoso, né? Ele falando chegou a arrepiar aqui, né? Das memórias dos senhores, as pessoas que viveram ali, né? É porque a história vai além dos acontecimentos, né? O que as pessoas sentiram, né? O que as pessoas passaram ali. Vou tentar aqui conectar com ele. A gente então encerrar esse papo. Né? Vamos ver se consigo aqui. Porque daqui a pouco já vai dar 1 hora de live. E a gente é derrubado. Vamos aguardar mais um pouquinho. E o Paulo, ele tem um trabalho incrível. Paulo, eu vou tentar te entrar novamente para a gente encerrar. Mas depois eu vou deixar aqui também. O Paulo tem um blog falando sobre onde está lá a sua pesquisa, onde ele fala sobre o bairro de Cordovil e os arredores ali, para quem se interessar por essa história local, essa história memória. É muito legal mesmo. Ele traz imagens, traz relatos, depoimentos. É maravilhoso. Vamos tentar aqui, Paulo, então, entrar. Já tem algum minutinho aqui. Pra gente encerrar. Tivemos aqui alguns
elogios aqui. Gabriela falando um conteúdo muito bom. Pessoas elogiando. Não estamos conseguindo aqui. Tentar novamente. A gente... Fé no Pai que vai. Vamos lá. Já temos uns minutinhos. Travou aqui. A gente conseguimos. Acho que foi. Tá horrível. Sem problema. Paulo, a gente ainda tem uns 2 minutinhos, né? Aí eu queria te agradecer a sua participação. Conteúdo incrível, como eu estava falando aqui quando agarrou. Quando você conta aí os relatos, né, das pessoas contando, você deve se emocionar junto. Eu cheguei a ficar arrepiado aqui. Porque história local, né, falar sobre história e memória das pessoas em si, cara, é surpreendente. A gente, quando para conversar com alguém de mais idade, que conta sobre a sua história, sobre a história do local onde viveu, e a gente que gosta de história, a gente fica imaginando aquilo. Então, eu fico imaginando como deve ter sido para você fazer esse trabalho, né? Viver no local, conhecendo as histórias da sua mãe contava, a história do pessoal daí. Eu achei incrível mesmo. Parabéns pela sua pesquisa. Parabéns mesmo. Obrigado. Eu também me emociono muito. Inclusive, eu quero mostrar um outro trabalho que eu fiz aqui, Sim. em conjunto com a Patrícia Vidal e o Thiago Bandeira. Foi muito importante para mim. É o meu primeiro livro. Tá? Aqui, ó. O livro se chama A Joia da Princesinha. Esse livro a gente fala sobre a Igreja de Santa Cecília, que ano passado completou 90 anos. E eu falo do bairro de Braz de Pina, como é que ele surgiu também, como é que a igreja surgiu, todo o contexto, os primeiros padres, quem foi... Tudo sobre a igreja e sobre o bairro está nesse trabalho. Foi um trabalho assim que eu desenvolvi com a menina 3 meses. Foi um trabalho assim, magnífico. É muito bom. Quem quiser adquirir o livro, está na editora Autografia, está lá à venda. Quem gosta de história local, de história do subúrbio e a história dessa igreja, é só ir lá e comprar o livro. Foi um trabalho assim que eu escutei muita paroquiana idosa e elas choravam e falavam de como era o bairro, como era a paróquia no começo. E eu gosto muito disso. Então, aqui, ó, A Joia da Princesinha. Para quem não sabe, a Princesinha era o nome de Braz de Pina no bairro e a joia era a igreja. Aí a gente deu a ideia de falar do livro chamado Joia da Princesinha, 90 anos da paróquia de Santa Cecília. E a gente conta alguns pontos, a gente conta até pontos turísticos do bairro. Eu costumo falar assim, todo bairro tem seus pontos turísticos, então não podia deixar de fora que Braz de Pina também tem muito ponto turístico. E eu queria agradecer pelo convite, as pessoas que quiserem me seguir nas redes sociais, pela Historiador Paulo no Facebook. Eu sempre estou postando coisas sobre o subúrbio inteiro, tudo que eu pesquiso eu estou divulgando, que é justamente para a gente valorizar essa questão da história local e contribuir um pouco para a historiografia suburbana. Eu, junto com tantos outros jornais antigos, subúrbio antigo, em todas as páginas, todos os professores, todos os jornalistas, todos os leigos, nós estamos juntos formando, tecendo essa concha de retalhos que foi o subúrbio carioca. Muito bom mesmo. Parabéns novamente. Depois eu vou divulgar até no stories do teu livro, então, tá? Fazer uma propaganda aí para você. Obrigado. Continua as pesquisas maravilhosas. Tenho acompanhado o seu blog. Não li tudo ainda, mas estou aprendendo bastante. E sucesso para você que quer continuar aí nessa empreitada. Continue contando essa história. Eu acho surpreendente, como eu falei, né? E maravilhosa. Quando a gente... História oral, história de memória, quando a gente fala, a gente fica maravilhado, né? Porque ver as pessoas contando, elas se emocionando, aquilo traz uma coisa.